Falando em tempestade, Deus trouxe, para falar para vocês nesta noite, um milagre que Deus fez aqui, mediante que Ney falou aqui. Nós estávamos no culto aqui, entrou uma pessoa chorando, olhe para cá, aguentava assim com a dor aqui, gritando, chorando. A senhora entrou assim. E foi na irmã Jaete e disse, ora aqui, ela apontou, está ali o pastor. Glória a Deus. Ela chegou até mim, assim, irmã Laerte, ó. Com torcida assim, entrou assim, chorando de dor. Eu disse, onde é a dor? Aqui, eu digo, põe a mão, que a gente tem que ser prudente. Eu coloquei a minha mão sobre a dela, orei 1 minuto e a dor desapareceu. Detalhe, ela saiu sorrindo, mas sorrindo mesmo. Eu digo para vocês nessa noite, o evangelho também tem cura sim, meu irmão. Liberta, tem poder. Glória a Deus. Claro que nós servimos Jesus na esperança da vida eterna. Mas Jesus, ele prometeu fazer isso que o irmão disse aqui agora há pouco aqui. Jesus é aquele que transforma, meu irmão. Eu fui vítima desse mundo, como os irmãos aí testificaram aqui. Ele nos transformou. Por acaso você que nesta noite aqui está esperando, aleluia, Jesus, o mover de Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer, não é eu, não é Deus irá fazer. Por esse movimento, por essa adoração a Ele aqui, irmãos. Isso chegou ao céu, meus irmãos. É Ele que faz. Eu estava em casa, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Alguém liga para minha casa e diz, não para mim, ligou para minha esposa. Presta atenção, é o que Deus faz. Tem o telefone de tal irmão. Ele deve estar na live agora, assistindo, irmão Miguel. Glória a Deus. Eu estava provado, até dormindo, o diabo estava me atormentando. Sabe o que era o que estava acontecendo? Alguém estava drogado, embriagado, armou uma forca para tirar a vida, 3 mulheres na porta. Ligou para a minha casa, não me procurando o telefone do irmão. E Deus tocou no coração dele e disse, irmão Val, 5 minutos para nós ir naquela casa. Naquele momento que nós entramos ali, vou resumir, nós fomos orar. Quando eu ouvi a voz de Deus, põe a mão sobre a cabeça dele. Eu fui fazer assim, eu temi. Deus falei, eu já falei. Põe a mão sobre a cabeça dele, fiz uma oração em línguas. Deus me tomou em espírito. Aquele espírito foi embora na hora. A forca, nós tiramos aquela forca ali, foi tirada. Glória a Deus. Aqui presente outro irmão. Outra vez, outro rapaz, ele foi passando por uma tribulação muito grande, ele colocou na mente dele o diabo, que ele teria que cortar uma pessoa toda com um facão. Amor. E foi no banco tirar o dinheiro, o diabo colocou na mente dele. Isso é importante contar aqui. Porque tem muitos crentes que nunca ouviu isso aqui. O evangelho, ele tem poder. E Deus chamou nós para isso. Para usar nós. Eu ia passando na rua, pensa um homem que estava aprovado. Sem sair de casa, a não ser para aquilo que era essencial, irmão Mauro. Irmão Mateus. E Deus colocou na minha mente, eu estava endividado, provado. E Deus disse, sai e vai oferecer tua propriedade para pagar essa dívida. Para tirar dentro de casa, Deus falou assim comigo. Vai lá, não está baixinho. Quem conhece baixinho sabe que baixinho é difícil fechar, até os domingos. Vocês conhecem baixinho ali? E naquele dia, meio de semana, quando eu cheguei na casa de baixinho, estava fechado o meio de semana. Eu disse, já que eu estou aqui, eu vou na casa de meu pai. Quando eu volto na rua, alguém grita, irmão Val, socorre nós. Fulano foi no banco. E os pensamentos dele não é bom. Ele tinha molado um facão. A gente sabe porque isso é a história que a gente conta depois. Quando
Aleluia. Eu tento fugir daquelas pessoas. Eu estou junto com meu pai, próximo à delegacia ali, a mãe de olho em mim. Eu tentando fugir. Aleluia. E volta ele de bicicleta. E a mãe dele, epa, vem. Nós oramos. E Deus disse botar aquele espírito em nome de Jesus daquela casa. Aí ele foi contar para nós, eu contar para vocês. Ele amorou para retalhar aquela pessoa, matar, tirar a vida. O inimigo colocou na mente daquela pessoa que ela estava fazendo feitiço para ele. O inimigo. E ali nós entramos ali e Deus fez a obra ali. Glória a Deus. São muitas obras, irmão. Poderosa que Deus tem feito com a gente aqui nesse lugar aqui. Se eu fosse contar, ia aqui passar a noite aqui. Mas Deus já nos levou a São Paulo, eu e minha esposa, sem condições, para colocar dentro de uma casa de um casal de crente que tinha 12 anos separados. Aleluia. Quando o irmão estava na cozinha, a irmã estava em cima, ó Mateus. Isso aqui é a obra que Deus faz, meu irmão. Quando um estava em cima, o outro estava embaixo. Acordei de manhã e minha esposa disse, Val, nós vamos para São Paulo, não foi, Rose? Eu disse, como? Eu brinquei com ela, não temos nem dinheiro. E Deus proveu daquela casa. Meu sogro falou, vocês vão, façam o que tem que fazer e vão embora. Detalhe, eu fiquei dentro dessa casa 3 dias. Nunca tinha entrado naquela casa. Existem as obras espirituais. Crente precisa saber disso. Quando eu entrei naquela casa, não conhecia, era a casa da avó da minha esposa. Fiquei no sofá, esperando que o Espírito Santo, irmão, me dizia o que era para fazer. Irmão Laerte. Minha esposa, sobrinha daquela mulher. A avózinha dela morava lá. Quando eu estou no sofá, minha esposa é na casa tia dela, nunca tinha entrado lá. Eu estou no sofá esperando, Senhor, o que é, Senhor, tu quer de mim nessa casa? E de repente, o Espírito Santo de Deus falou comigo, sobe a escada. E eu obedeci a Ele, o Espírito Santo. Ele pode ser o teu amigo. Muitas das vezes nós somos crentes, nós falamos em Deus, falamos em Jesus, não esqueça do Espírito Santo. É Ele que mora dentro de você. É Ele que dá para nós as orientações. Eu subo aquela escada e de repente o Espírito Santo disse assim para mim, olhe para a direita. Eu encontro uma velhinha, os cabelos grisalhos. Tinha mais de 80 anos, né, sua vozinha? E ela tinha tido um sonho, uma visão de Deus. A Bíblia diz que os velhos teriam sonhos. E ela sonhou assim, a avó da minha esposa, que ela queria ir para onde? O céu. Mas o portão estava fechado. Por quê? O genro e a filha, eles não se comunicavam mais. E Deus nos tirou da Bahia. Eu digo, Deus, tanto crente lá em São Paulo, então nos tirar para isso, Senhor, para essa obra. Eu cheguei, meus irmãos, e comecei a passar a mãozinha no cabelo da vozinha de minha Rosa, alisando. Eu digo, vó, a senhora lembra dos hinos quando a senhora ia na igreja? Ela disse, ô meu filho, quanto tempo tem que eu não vou na igreja? Eu comecei a cantar o hino, o meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. E Deus, tem crente que não crê nisso, e Deus transformou esse louvor em línguas, irmãos. E comecei a cantar na melodia que eu nunca tinha visto, irmão Fábio, esse louvor. E de repente chega minha esposa e a sua tia e vê aquele movimento. Ela se ajoelha. Aí tem uns que começam a chorar.
Para entrar no céu é muito fino. Para entrar no céu é muito fino. Nós temos que ter cuidado. Não entra com bagagem. Não. Nós temos que se limpar dia a dia. A Bíblia vai dizer que a palavra é como o sabão do lavadeiro. De repente chega aquele português. Aleluia. O esposo pensou que ela tinha contado algo ali, né? E de repente eu digo, não, irmão, é Deus que chegou. Descemos para baixo, irmão Mateus, irmãos, irmã Leila, que está nos visitando pela primeira vez. Pouco se conta hoje na igreja, nós louvamos, tem a palavra. Deus usa homens e mulheres na terra. O Espírito Santo está procurando homens e mulheres assim. Se coloquem na brecha. Aleluia, Jesus. Aquele português chega e diz assim, o que está acontecendo? Eu digo, nada, irmão. Aí eu vou orar, sabe o que Deus disse para mim? Epa, nada de ir embora. Nunca tinha entrado na casa este aqui. Mas o Espírito Santo nos levou ali. Eu fui orar e disse, epa, agora não. Meu sogro tinha dito, faça o que tem que fazer, vai embora. Primeiro dia minha esposa disse, e aí, Val, vamos embora. Eu digo, o Espírito Santo não me disse nada. Esse mesmo impasse que vocês ouviram aí. Passa o segundo dia, meus irmãos, nada. Temos que obedecer a Deus, o Espírito Santo. No terceiro dia, meus irmãos, aquele português disse, vamos cantar um hino lá fora. Cantou para mais de 30 hinos. Ele não tinha voz e eu muito mais. Aí ele fazia assim, ó irmãos, irmão Fábio, eu digo, irmão, espera um pouquinho aí que eu vou no banheiro. Fazer o quê? Vocês estão entendendo. O que eu ia fazer no banheiro? Orar, gente. Eu digo, Senhor. O Senhor estava em silêncio. Quando cantamos 30 hinos, eu ouvi a voz dele. A voz de quem? A voz de quem? O Espírito Santo, é hora, é agora. Quando nós chegamos, aleluia, na cozinha estava minha esposa, aleluia, estava a tia dela, eu entrei, aquele homem, eles se abraçaram. 12 anos que não se abraçava. Glória a Deus. Irmãos, saímos dali, deixamos aquele casal ali, irmão, abraçados. Existem obras espirituais. A igreja, não esqueça disso. Há uma igreja nova, modernizando, não está, irmãos? Mas nós que já somos daquela geração, de 25 anos atrás, a gente via muito milagre, não é não, irmãos? Glória a Deus. São muitas obras aqui, nós ia para a noite aqui, meus irmãos. Outro dia nós vamos contar, meus irmãos. Muitos milagres já vi. Deus nos usou. Glória a Deus. Sabe por quê? Eu era para estar morto há 25 anos atrás. Então, eu tenho uns 25 anos que eu estou no lucro. Fazendo a vontade dEle. Glória a Deus.